Saudações indígenas, gratidão pela sua presença aqui mais uma vez. Aqui você tem acesso à cultura dos povos originários do Brasil, os povos indígenas, os primeiros povos destas terras. O nosso título de hoje, do nosso vídeo, é Sociedades Indígenas. O que nós pensamos sobre a questão das sociedades indígenas? Você tem um conceito formado? Será que o seu conceito formado é real? Ou será que você pensa como tantas pessoas pensam de formas erradas? Então, desde o fim do século XIX, a antropologia começou a se perguntar sobre a teoria evolucionista, ou seja, como que essa teoria via as demais sociedades fora da Europa. A teoria evolucionista que partia a partir da sua experiência, a partir dos seus valores, para compreender o outro ou as outras sociedades. O questionamento da antropologia se deu através do conceito de cultura. O que é a cultura? Qual é o conceito de cultura para você? Qual é o conceito de cultura para as demais sociedades? No entanto, a cultura é vista como sendo o conjunto de práticas e hábitos produzidos por qualquer sociedade, desde o uso das técnicas de subsistência, religião, medicina, economia e tantas outras práticas. Então, a cultura, ela não pode ser vista apenas de uma forma. Existem culturas e não cultura. Franz Boas, grande estudioso da questão antropológica, vê a cultura como sendo um todo integrado e não apenas um conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos. Em uma sociedade, há múltiplos elementos vivenciados na coletividade e não na individualidade como nós imaginamos. No século XX, as teorias evolucionistas passaram a ser vistas pela antropologia como sendo etnocêntricas, ou seja, a partir do pensamento antropológico, esse pensamento agora passa a ser visto de outra forma. Como? Aonde que o etnocentrismo ele busca julgar, compreender a cultura do outro a partir dos seus valores. O etnocentrismo adota os critérios da sua sociedade, daquela a qual que ele pertence, para balizar as outras sociedades. Ou seja, se uma outra sociedade não pensa como a sua, ela não tem cultura. Se essa sociedade não tem escrita, não tem cultura. Se essa sociedade não faz uso dos mesmos hábitos, ela não é portadora de cultura. Com isso, as sociedades indígenas e outras sociedades eram vistas como sem valor, sem cultura, sem organização, sem religião, sem economia, porque não vivia a cultura do europeu. O europeu julgava as demais culturas como sendo inferiores
ou aquela que não havia cultura alguma. O etnocentrismo julga ou vê o outro a partir da sua cultura, a partir dos seus hábitos, a partir das suas práticas. E com isso surge o preconceito, aonde que aquele que não pensa como eu, aquele que não se veste como eu, aquele que não fala como eu, aquele que tem um sotaque diferente do meu, esse é inferior. E assim, nós temos diversos problemas e muitas vezes esses problemas são regionalizados. Aquele que pertence a tal sociedade tem ou pratica uma cultura inferior. Aquele que não professa a minha fé não tem Deus. Aquele que não vive conforme determina a minha cultura é inferior. E assim, nós vemos então que as sociedades indígenas são portadoras de cultura própria e que cada uma deve viver e produzir aquilo que é conveniente para si. Porque nós não vamos desenvolver técnicas sem que haja uma necessidade. Se temos um ritual, é porque aquele ritual faz parte daquela sociedade. Os povos originários do Brasil são portadores de cultura rica e que cada sociedade tem a sua cultura. Não podemos pensar que a cultura do outro seja superior ou inferior. Temos culturas presentes em todo o Brasil. Espero ter contribuído com a sua reflexão. E saibamos, as sociedades indígenas são portadoras de culturas, de valores também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe de ser dedo duro. Curta o nosso canal. Brasil Cultura Invisível.